E aí, gente boa, tudo bem? Eu estou aqui trazendo a segunda parte do estudo que fala a respeito de dízimo. Na primeira parte do estudo, nós falamos um pouco a respeito de Abraão, o patriarca Abraão, e também um pouco de Jacó, que era neto de Abraão. E falamos as coisas concernentes a dízimo, porque os religiosos de hoje em dia afirmam que tanto Abraão quanto Jacó já eram dizimistas naquela época, e nós mostramos que não é bem assim. Então, se você não viu a primeira parte do estudo, eu vou deixar o link em algum lugar aí, dá uma olhadinha para você poder entender melhor esta segunda parte, ok? Então, vamos continuando aqui. De acordo com a sequência da Bíblia, Jacó passou a se chamar Israel. Ele teve 12 filhos. Aí o tempo foi passando, ele foi para o Egito. Lá no Egito eles passaram a ser escravos, eles passaram a viver em cativeiro. O tempo continua passando, mais ou menos uns 500 anos, os filhos de Israel se multiplicam e se transformam em uma multidão de pessoas que foram divididas em tribos, em 12 tribos. Nesse momento, enquanto Israel ainda é prisioneiro lá no Egito, Deus levanta Moisés, sim, Moisés, o grande legislador. E você lembra da passagem no Mar Vermelho, da passagem das pragas? Bom, Moisés, ele tira o povo do cativeiro do Egito para levar até Canaã. Antes, porém, por causa da desobediência, Moisés, com todo o povo de Israel, eles ficam por 40 anos no deserto. E é no deserto onde Moisés ele escreve as leis mosaicas, inclusive as leis que falam a respeito de dízimo e que é o que nos interessam nesse estudo. O tempo passa mais um pouco e Josué ele conquista Canaã, e as terras de Canaã elas são divididas entre as tribos de Israel. Porém, uma das tribos de Israel, justamente a tribo de Levi, ela não participa dessa divisão, ela não ganha nenhuma terra. Por quê? Porque Deus, já no deserto, havia escolhido a tribo de Levi para cuidar das coisas espirituais, para cuidar do tabernáculo, para cuidar da religião e da religiosidade. Por isso, a tribo de Levi, ela não recebe nenhuma parte das terras de Canaã, que depois veio a se chamar terras de Israel. Após essa pequena introdução, vamos falar realmente sobre o que interessa. Vamos falar sobre dízimo. Eu convido você para ler aqui comigo em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 21 ao 24, onde está escrito assim, olha: E eis que os filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se achegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em ofertas alçadas, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Muito bem, qual que era a finalidade do dízimo no Antigo Testamento? Primeiro, sustento da tribo de Levi. Como já afirmamos, a tribo de Levi, os filhos, os descendentes de Levi, que era filho de Jacó, eles não tinham terras, eles não tinham como se sustentar, eles não tinham onde plantar, eles não tinham como criar gado, porque eles tinham como função apenas cuidar das coisas religiosas, das coisas espirituais. Então eles não tinham como se suster. Então, a lei de Deus, a lei de Moisés, ela determinou que o dízimo de todas as tribos fossem dado às tribos de Levi para o sustento de Levi. Então, a primeira função do dízimo era justamente sustentar a tribo de Levi. Segundo, manutenção do tabernáculo. Eram com o dinheiro do dízimo, ou melhor, era com os recursos do dízimo,
que o tabernáculo era mantido, o óleo da lâmpada, enfim, todas as coisas eram mantidas com os dízimos das outras tribos de Israel. Entendeu? Terceira finalidade, socorrer os necessitados. E aqui eu vou dar uma tarefa para você, meu querido. Você leia Deuteronômio 26:12. Lá você vai ver e vai entender que naquela época o dízimo também era usado para assistência social, para ajudar o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado, o morador de rua. Essa era uma das funções do dízimo. Coisa que se você falar nas igrejas de hoje, nas grandes congregações, você vai ser expulso e chamado de herege. Mas o dízimo no Antigo Testamento também tinha essa finalidade. E a qual conclusão chegamos a respeito da lei divina que fala a respeito do dízimo? É o seguinte: só um levita poderia recolher o dízimo. Portanto, meu amigo pastor, meu amigo líder de igreja, líder religioso, você que recolhe o dízimo, se você não é um levita, um descendente direto de Levi, da tribo de Levi, você não tem direito a recolher o dízimo. Você está fora da lei de Deus. Mas você pode até dizer, mas eu sou levita. Eu digo que você não é um levita. Os levitas de hoje em dia não tem nada a ver com os levitas que a Bíblia fala. E eu vou trazer mais para frente um estudo para falar a respeito dos levitas, ok? Então, a primeira conclusão a que chegamos é que quem cobra o dízimo, hoje em dia, ele está errado, porque ele não tem direito, porque o dízimo só poderia ser recolhido por um legítimo levita. Segunda conclusão, o dízimo era coisa da lei e a lei já caducou. E sabe, meu amigo, se você não é um adventista do sétimo dia, você sabe que eu tenho razão. Você sabe que a lei já passou. Você sabe que nós estamos no tempo da graça. Você sabe que o sacerdócio mudou. Você sabe que agora é diferente. Agora a única lei que manda é a lei do amor. E oprimir as pessoas cobrando dízimo não tem nada a ver com a lei do amor. Querer se enriquecer às custas de pessoas não tem nada a ver com a lei de Deus, com a lei do amor, que diz: amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. É isso daí, meu querido. No próximo vídeo, na próxima parte desse estudo, eu vou falar um pouquinho sobre Malaquias, lá do capítulo 3, aquele polêmico Malaquias 3:10, ok? Eu convido você para assistir o meu próximo vídeo, Malaquias 3, ok? E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau.